Som. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor, amém? Todo mundo animado para louvar ao Senhor? Glória a Deus. Então vamos colocar de pé nesse momento, dando início aí ao nosso culto. Já tivemos a nossa EBD, já fomos abençoados aí através do ensino da palavra. Queria que você desse a mão para o irmão que está do seu lado aí. Vamos orar juntos nesse momento? Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui juntos na presença do Senhor. Somos uma família, amém? Aleluia. Então, juntos aí de mãos dadas, você vai ter a oportunidade de agradecer a Deus por estar aqui. Também agradecer porque o seu irmão está aqui. Porque você está feliz porque ele está aqui, não está? Amém. Amém. Então, vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos juntos em Tua casa, Pai, para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque, Senhor, somos filhos gratos a Ti, ó Pai. Amém. Filhos, ó Pai, que querem Te agradecer por tudo que mesmo sem merecer o Senhor nos dá. Obrigada, Senhor, por tudo, pelo nosso emprego, pela nossa família, pelos nossos bens, Senhor, mas nós queremos declarar que nada é nosso, tudo é Teu, Senhor. Amém. Tudo veio de Ti, tudo volta para Ti, toda honra e glória sejam dados ao Teu nome nessa manhã. Senhor, muito obrigada porque o Senhor trouxe o meu irmão aqui nessa manhã para adorar junto comigo, Senhor. Amém. Eu quero te pedir pela vida de cada um deles nesse momento. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe como cada um chegou aqui, Senhor. Todos nós temos problemas, o Senhor conhece todos eles, ó Pai. Mas, Senhor, nós estamos aqui juntos como uma família em Ti para adorar ao Senhor, para clamar ao Senhor um pelos outros, ó Pai. Então, abençoa essa união que nós temos a cada dia mais, Senhor. Fortalece, Deus, a cada dia mais esse amor que temos uns pelos outros, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus, nos abençoar a cada dia, multiplicando esse cuidado, esse amor que nós temos um pelos outros. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de juntos podermos adorar o Teu nome. Nos abençoa, Senhor, toma esse culto em Tuas mãos, recebe, ó Pai, esse culto que estamos prestando a Ti. Senhor, que se há algum pecado em nossa vida ou algo que possa atrapalhar o Senhor de receber a nossa adoração, o nosso culto, nós pedimos, Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia de nossas vidas, ó Pai. Perdoa, Deus, o nosso pecado pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor. Nos ensine, nos ajude a não mais errarmos diante da Tua presença, Senhor. Nos fortaleça na Tua palavra, na Tua presença a cada dia mais, para que possamos ser filhos, ó Pai, e servos agradáveis aos Teus olhos. Obrigada, Jesus, mais uma vez eu Te agradeço, no Teu santo nome, é o que eu Te oro, amém. Amém? Amém. Vamos adorar então ao Senhor? Aleluia.
presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, sobre toda a terra, novo som se ouvirá, tua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber teu poder. Quanto mais o tempo passa, mais quero ter. Fogo vai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, no grau de unção, no grau de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Pra terminar de novo. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Diga o som. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Amém? O som dessa festa vai subir, amém? Aleluia! Glória a Deus. Continue nesse momento de adoração ao Senhor. Nosso Deus é santo, Ele merece a sua adoração. Então feche os seus olhos, então adore ao Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som de sua voz, o universo se desfaz.
pó. A pergunta que fica aqui para você nessa canção é: você se sente pó? Você sabe de onde você veio? Nós, eu, a começar em mim, somos o pó da terra. Nós somos como um grão de areia. O Senhor Jesus é muito maior do que nós. E nós estamos aqui hoje, nessa manhã. Você saiu da sua casa, você saiu da sua cama para vir aqui declarar para o Senhor isso. Senhor, mesmo eu sendo pó, eu quero declarar aqui nessa manhã, mesmo com a minha pequenez, mesmo, Senhor, diante da tua grandeza, eu sendo pequeno, Senhor, a minha voz sendo fraca, eu quero declarar nessa manhã, Senhor, que eu sou pó, mas com tudo que há no meu coração nessa manhã, eu quero declarar ao Senhor. Eu quero confessar ao Senhor que os céus e a terra vão passar, mas que o teu nome, Senhor, será eterno. Diga isso para o Senhor, Pai. Quem sou eu? Quem sou eu, ó Pai? Eu não sou nada, mas eu tenho voz, Senhor. O Senhor me deu voz nessa manhã para declarar com a autoridade do Senhor. Eu quero declarar, Senhor, sobre essa Vila Cruzeiro, que todo joelho vai se dobrar ao Senhor. Eu quero declarar, Senhor, com a minha voz pequena, mas com a minha voz forte, Deus, que na minha família todo ser vai confessar o teu nome. Profetize isso, irmão, em nome de Jesus. Você tem poder. A sua voz, ela tem poder. A sua palavra, ela tem poder. Mesmo que eu e você sejamos pó, o Senhor Jesus nos dá autoridade em sua palavra para declarar. Profetize sobre a sua família, que ela vai se dobrar ao Senhor. Profetize que um dia esse lugar, a Vila Cruzeiro, onde nós moramos, será do Senhor, porque todo joelho aqui nesse lugar vai se dobrar. Profetize, igreja, você tem poder para isso. Pensa lá na sua mãe, no seu pai, nos seus irmãos, nos seus tios. Profetize em nome de Jesus que eles vão se dobrar ao Senhor. Você crê que Ele é santo? E mesmo assim, sendo pó, sendo pequeno, um Deus que é santo está aqui para te ouvir, para ouvir a tua adoração, para ouvir a tua voz. Então eu queria que você continuasse nesse momento falando para o Senhor: Pai, eu quero ser santo como o Senhor é. Eu quero mudar, Senhor, a minha vida. Pra te honrar.
quero uma salva de palmas para o nosso Deus. Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor. Obrigada, queridos. A igreja pode se assentar. Bom dia, igreja, amigos, paz de Jesus para todos? Amém. Ontem nós estivemos na casa do diácono Robson, estivemos lá celebrando a Deus, fiz uma postagem agora aqui no Instagram para o pessoal ver, e tivemos um momento ali de emoção, né, de alegria, né, pessoas tristes entraram, saíram felizes, então o propósito de Deus foi alcançado, a palavra de Deus foi transmitida, foi refletida ali naquele momento, a gente pensou em tudo aquilo ali, compartilhamos experiências, e isso é ser igreja. Então, que Deus abençoe Diácono Robson, a Bianca, Josué, família toda e todos que estiveram lá, os que não puderam também, para que possamos continuar a fazer esse trabalho, né? Final do mês, se Deus assim permitir, será na casa da minha mãe e do meu pai, né? Então, são oportunidades que nós temos de ir em locais específicos e ser igreja, fortalecer e ser fortalecido. Então, é um momento de bênção. Na última quarta-feira, nós fortalecemos um propósito que eu ainda não passei para a igreja. Postei agora também na rede social da igreja, em que nós temos percebido que isso não é algo específico da Batista Nova Esperança. Isso tem acontecido na sociedade como um todo. A gente falou isso na quarta-feira retrasada, falamos na passada agora, e estou falando hoje aqui para a igreja. A gente vive uma sociedade muito complicada, em que há desemprego, tristeza, nunca se falou tanto de doenças emocionais, doenças da alma, e a igreja, ela não está fora da sociedade. Nós somos impactados por esses problemas sociais que envolvem a nossa sociedade. E isso explica muito do que a gente tem passado. Então, tem muitas pessoas enfermas dentro da igreja, que é uma parcela da sociedade, assim como tem muitas pessoas doentes lá fora. Os consultórios psicológicos aí estão lotados, muita gente procurando, muita gente com doenças psicossomáticas, aquelas doenças, né, que começam na mente e o corpo começa a dar sinais, enfim, desemprego, falta de dinheiro, pressão, violência, isso tudo acaba que trazendo problemas para a nossa saúde, problemas na família e tudo mais. Então, na quarta-feira, retrasada e passada, nós falamos sobre esse assunto, e eu postei aí na rede social da igreja, falando um pouco sobre, eu compartilhei com a igreja, a gente compartilhou entre nós, né, as enfermidades mais comuns que muitos da igreja têm passado. Então, se o pessoal que assiste a gente aí também tiver com algo semelhante, compartilha no privado aí para a gente poder orar por isso. Qual vai ser o nosso propósito? A gente vai ter 2 grandes propósitos aí, um deles é esse. Você tem alguma enfermidade, não precisa falar, mas você tem alguma enfermidade que está, volta e meia, te incomodando e atrapalhando você de tanto fazer os seus serviços normais do seu dia a dia, trabalho, estudo, ou atrapalha muito no seu desenvolvimento como igreja, coloca isso diante de Deus, partilha isso para a igreja, para que a gente possa fazer uma grande campanha de oração acerca disso. Vocês estão entendendo onde a gente quer chegar? Então, muita gente com problemas específicos, eu, você, nosso amigo que está do lado aí, todos nós temos vivido situações de enfermidade e aquelas chatas que tem toda hora ali, né, atrapalhado, e, poxa, Michel, eu agora estou com o costume agora de ter esse tipo de problema. Tenta identificar de onde vem esse problema, não deixe de fazer o seu tratamento médico, procure um médico para se tratar. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, né, em que a pessoa ela teve uma... a gente também tem que ter essa habilidade, né, da gente pensar que a gente precisa... Nosso corpo é de carne e osso, e ele fica doente também. Tem muita gente que confunde coisas espirituais com coisas físicas e vice-versa. Mas nós temos muita culpa de muitas coisas que acontecem com a gente. E essa pessoa, ela sofreu um pequeno acidente, e essa pessoa não se tratou, né? Um problema que teve lá no pé, né? E essa pessoa não se tratou, e agora está começando a doer muito. Não está aqui a pessoa, tá? E a pessoa começou agora a sentir muita dor. Né? E a gente conversando, falou, mas então agora está começando a colher um problema, né, que poderia ter sido tratado lá atrás. Então, não deixe de procurar um especialista médico, não deixe de procurar alguém que possa te tratar do seu problema.
que aí Deus ele vai dar sabedoria ao médico, né? Já deu sabedoria a muitos cientistas para criarem os remédios. Aquilo que é da parte de Deus, Deus vai fazer. Aquilo que não for parte de Deus, que for do ser humano, o ser humano precisa fazer. Então você precisa fazer um check-up. Quer ver? Quantos aqui já fizeram um check-up completo na vida? 1, 2, 3, 4, mais ou menos. Muito pouco, gente. A outra está pensando, eu já fiz, né? Precisamos fazer um check-up completo. Ah, Michel, mas a saúde está um caos. Entendo, concordo. Entendeu? Eu concordo. Mas quantos aqui tem uma TV de plasma, LCD ou seja lá o que for? Todos aqui têm, né? Alguém aqui tem televisão de tubo? Mas é a sua principal? Não é a sua principal. Mas todo mundo aqui tem uma televisãozinha boa, não tem? Quanto que é a média de uma televisãozinha boa? Quantas polegadas é a sua televisão? 20? É mais, né? Então você bota aí o preço de uma televisãozinha dessa, não é menos de R$1.000, é bem mais de R$1.000. Então a gente valoriza muito uma televisão, mas não valoriza um exame de sangue, que é por volta de R$1.000 também, dependendo aí de onde você vai fazer. Está vendo como a gente prioriza? Então tem Michel, não tem dinheiro, uma consulta particular, você gasta com uma televisão, né? Não vou falar de carro, não vou falar de outras coisas, mas nós temos dinheiro para fazer essas coisas, mas por que a gente também não faz um esforcinho, parcela ali para fazer um check-up completo? Para você identificar problemas, para você tratar problemas, para ver se você... Entendeu, gente? Então, fora a questão da oração, nós precisamos fazer a nossa parte. É óbvio que se você não tem condição financeira, a gente vai ter que depender aí do serviço público, mas se você pode, faça. Então, eu partilhei com vocês aí no WhatsApp, isso aí já é mais privado aqui do grupo da igreja, mas se o pessoal que acompanha a gente aí quiser partilhar no Facebook, nós vamos orar especificamente por essas pessoas para que você possa, Deus possa te abençoar, possa te curar. A gente crê que Deus ele pode fazer milagres, pode te dar vitalidade. Nós falamos ontem muito isso lá no culto na casa do Diácono Robson, em que você pode até viver um momento de enfermidade, de dor, né? Nossa carne se deteriora, mas você vai ficar bem diante de Deus, Ele vai te dar alegria. Já viu, você está passando por o vale da sombra da morte, mas você não vai temer mal algum, porque o Senhor está contigo, a tua vara, a vara dele, né, e o cajado dele nos consolam, então ele nos guarda, ele nos protege, você não vai sentir nada. Então isso é um propósito, eu já coloquei lá, tem algumas citações. Se por acaso vocês ainda não falaram, não compartilharam, dentro do grupo, vocês que estão aqui, compartilhe lá no grupo, fala, Michel, olha, igreja, esse problema aqui está persistindo na minha vida já tem uns 5 anos, já tem uns 2 anos, vamos orar especificamente por isso. Aí um vai orar pelo outro. Pessoal que assiste a gente, Michel, poxa, igreja, esse problema aqui está me atrapalhando aqui, anota aí, bota no privado, se você quiser que seja particular, a gente vai orar por você aqui nos momentos que tivermos como igreja, tá bom, gente? Esse é o primeiro propósito. Segundo propósito, eu lancei um desafio, eu acho que foi no início do ano passado, em que nós fizemos um jejum diferente. A Adriana vibra, né, com esse jejum, né? Foi um jejum diferente, no qual a gente, geralmente o jejum que a gente faz, né, eu não vou dar uma aula aqui, falar sobre jejum, mas muitos entendem do que se trata o jejum, né, você, né, quando faz de alimento, né, você, eu não gosto muito da expressão, mas você sacrifica a sua carne, né, em prol de um bem maior, né, você coloca Deus, as coisas de Deus em primazia com relação a essas coisas que são básicas, né, que a gente necessita. Mas muito se fala do jejum de alimento, mas existem outros tipos de jejum, exatamente daquilo que ocupa o lugar de Deus, ou ocupa muito tempo da sua vida. Então, como a comida é algo que está sempre ali, né, é necessário, o corpo precisa, a gente faz aquele jejum de algumas horas, dependendo do seu nível de saúde, algumas pessoas fazem de dias, né, tem que ser tudo muito bem analisado, porque você não pode ficar doente para fazer algo desse tipo, mas a gente esquece que existem outras coisas que tomam grande parte do nosso tempo, mais do que a própria comida. E a gente fez há 1 ano, mais ou menos atrás, um jejum de 1 dia sem smartphone. 1 dia. Foi esse ano? Foi esse ano? Então desculpa, porque de repente é o cabelo. Então desculpa, então foi esse ano. Então desculpa a minha confusão mental aqui. Você decorou, né?
Desculpa, é isso mesmo. Então foi esse ano nós fizemos. É que a gente fez um outro ano passado, eu estou confundindo as datas. Mas a gente fez um esse ano de smartphone. É isso, gente, foi o teu aniversário. Isso. Eu confundi aqui, viajei. Rede social. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente fez esse. Agora a gente vai para o jejum 2.0. Vai começar hoje, meia-noite, e vai acabar, já tem gente chorando, e vai acabar meia-noite de segunda-feira, né, de segunda para terça. Então, 24 horas, sem smartphone e sem televisão. Vão ficar todo mundo em casa assim, ó. Ai, meu Deus. Essas coisas ocupam muito nosso tempo. É óbvio que se você trabalha, se você depende lá da rede social, né, você não vai deixar, mas se você trabalha, depende, fica ali em atividade, cara, tenta o máximo não olhar para aquilo ali. Se você não tem, Michel, não tenho nenhum compromisso de trabalho, tira o Wi-Fi dele, atende o celular normal. Ligaram para você. Qual foi a última vez que te ligaram? Não responda. Né, que você atendeu, oi, tudo bem? Olha, recebeu 2 de São Paulo, Epifânio, olha só. Não é a Claro, TIM, oi, não, né? Foi outra coisa. Os parentes cobrando. Então, geralmente, a gente só usa o WhatsApp, o Facebook, mas dificilmente a gente faz assim com o telefone, já reparou? A não ser que seja uma ligação do WhatsApp, né? Mas a função principal do celular está sendo ignorada e a gente está aqui com rádio, telefone, gravador. Todas as maiores invenções da humanidade estão contidas nesse pequeno aparelho, que se for bem utilizado é bênção, mas se for mal utilizado não é bênção. Então, como tudo na nossa vida, como numa era passada diziam que a televisão era do capeta, e não era nada do capeta. Na verdade é que se a gente não sabe usar é que é o problema, é igual a comida, é igual tudo. Então, a gente vai ficar 24 horas sem a internet, né, sem o smartphone, né, a não ser que te liguem e você atende, tudo bem. Vamos lá, vamos fazer isso? 24 horas, vai ser muito doloroso? TV, smartphone. Michel, Copa América. Tem jogo segunda-feira? Do Brasil? Acho que não tem. É terça, então dá para fazer. Vai ficar só um dia aí. Bota para gravar, aí depois você vê. Eu sei que é difícil porque tem a Copa do Mundo, né, inédita as mulheres, nessa aí é bem, né, as mulheres vacilaram, aí deixei de, fui vendo uma cara para a mulher vacilar. Faz parte. Mas, um dia apenas, gente, ocupe a sua mente com outras coisas. Se você puder ficar ali centrado nas coisas de Deus, melhor ainda. Mas se você não puder, estiver em trânsito, né, trabalho, essas coisas, fica com o teu pensamento em Deus. Eu creio que vai ser bênção, porque você fica com sua mente aberta para fazer outras coisas. O objetivo disso é se aproximar um pouco mais de Deus, e 2, é você relaxar um pouco mais, porque não é só eu que falo isso. Muitos especialistas dessa área emocional dizem que isso aqui está trazendo problema para a gente. A gente está se estressando por causa disso aqui. Você já reparou quanto tempo você fica nisso aqui? Você vê que as crianças já estão começando a ficar nisso aqui? É uma faca de 2 gumes, porque ela ajuda de uma certa forma, desenvolve a criança, né? As crianças estão mais espertas do que nunca, mas existe o extremo de tudo, então a gente tem que tomar cuidado com os extremos. O Jones, que eu esqueço sempre o início do nome dele, um teólogo famoso, ele dizia, né, que o diabo era o pai dos extremos, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente tem que ter equilíbrio em tudo na nossa vida, tudo demais é ruim. Rapaz, às vezes, a babá de criança, que o Renan falou. Então, vamos ficar 24 horas, então, começando hoje, meia-noite, né, se você quiser e puder, já tira, né, o Wi-Fi, para não cair nada de internet nele, e deixa ele apenas para fazer ligação e receber ligação. Se você trabalha, repito, deixa ele ali ativado, né, para você receber as suas questões de trabalho, porém, não fica toda hora olhando, né? Teve uma pessoa que falou que no dia do jejum já foi para o banheiro, sentou no vaso e, opa, foi jejum, né? Se distraiu, né? Esqueceu, já estava ali, já está no automático. Às vezes você nem boceja quando acorda, você já pega o celular e já... Às vezes eu vejo postagem de irmãos, né? Não há nada a ver, mas você faz o que você quiser na sua vida. Mas você vê, está lá, 4 horas da manhã, postagem.
né? 3h30. Teve gente que brigou com a outra, falou assim, por que você não atendeu o WhatsApp? Não é assim que acontece? Né? Já, o que aconteceu com você? Você sofreu um acidente? Por quê? Porque você não atendeu o WhatsApp. Então, é uma dependência enorme. Então, a ideia é essa. Depois vai ter o 3.0. O que será que vai vir no 3.0? Jejum 3.0. Tu acha, fim de semana? Tudo bem, então. Deixa eu descer aqui para ficar perto. Tranquilo para mim. Poxa, na hora que eu botei o microfone... Priscila falou que fim de semana para ela é melhor, é mais fácil, porque meio de semana tem negócio da filha, com a mãe, com a avó, enfim, não, é aquele esquema, se você tem compromissos, você deixa ali, mas você sabe que tem hora que você acessa que não é para a filha, né? Então, é ali que você vai dar esse controle, vai ser mais tentador, né? Porque você sabe que ele está ativado ali, mas gente, esse é o objetivo, né? Aproximação maior com Deus, com as coisas de Deus, e também a nossa saúde, a gente está muito dependente dessas coisas, a gente bebe muito o que a televisão nos informa, tem muita gente que tem a mente totalmente, como é que fala, organizada, não vou dizer organizada, mas o pensamento, ele está todo já montado de acordo com o que uma determinada emissora fala. Michel, a emissora falou, é a realidade do dia a dia, não é, cara, aquilo ali é uma caixinha deles ali, eles criam a ideia, os valores que eles quiserem, que não é a tradução do que acontece na sociedade. Eles promovem greve, eles não promovem greve, eles promovem presidente, eles enaltecem um determinado líder político, eles queimam o filme de determinado líder político, eles fazem o que eles quiserem, porque é a chamada grande mídia, né? Eles têm o poder do acesso às pessoas. Então, precisamos dosar essas coisas e tudo mais. Então, vamos fazer isso. Então, o propósito de oração pelas pessoas que estão doentes, e aproveite esses momentos para orar para as pessoas que estão doentes. Eu não vou citar aqui, mas está lá no WhatsApp. Se você tem a sua, você vai anotar lá no WhatsApp. O pessoal que está aí na rede social vai colocar na rede social. E esse propósito de 24 horas, que eu também convido o pessoal que também está com a gente aí na rede social. Você dá uma explicação para o pessoal que assiste a gente, o que acontece? A gente está com um problema na internet. Nossa internet, ela tem uma velocidade boa, só que sempre nos horários do culto, ela está com uma velocidade ruim. Então, a gente fica transmitindo e fica picotando, aí as pessoas estão assistindo, aí a audiência diminui, enfim, aí começa dando problema. Então, o que a gente está fazendo? A gente está gravando, e assim que eu vou para casa, eu envio. Só que mesmo assim é com a internet muito ruim, então demora às vezes o dia inteiro para transmitir um arquivo. Então, o pessoal geralmente recebe à noite, no Facebook da igreja, enfim, no YouTube. Então, é só para o pessoal que acompanha a gente ficar ligado que a gente está com esse pequeno problema que a gente começou a ter esse problema no final do ano passado, quando a gente já estava começando a evoluir bastante na transmissão, muita gente acompanhando a gente, aí, infelizmente, tivemos esse problema. Então, é um motivo também de oração. Por mais que seja, né, uma postagem pós-culto, né, não vamos ter aquela possibilidade das pessoas acompanharem online, falarem online, mas, infelizmente, é o que a gente tem. Então, ore nesse sentido também. Então, você que acompanha a gente, está assistindo aí offline, depois do culto ter acontecido, coloca teu pedido aí que a gente vai passar para a igreja e vai ser benção. E por último, né, já saindo um pouquinho aqui do nosso contexto direto aqui, hoje a gente está comemorando um dia especial, né, que muitas igrejas hoje do Brasil e do mundo comemoram, que é o Dia da Igreja Perseguida. É o DIP. Desde final, eu já falei com vocês que a gente tem trabalhado sobre missões, né? Eu fui promotor de missões muitos anos aqui na igreja, mas no início do ano 2000, eu comecei a promover o DIP aqui na igreja. Não tinha ninguém que tinha habilidade ou gostasse, né, de missões, assim, nesse aspecto, e aí eu comecei a falar disso. Eu tenho uma mensagem minha, que foi de 2010, eu acho, 2011, que é uma das mais antigas mensagens minhas gravadas. Eu ainda tinha um pouquinho de cabelo, e ali a gente relembra com carinho a época, né, que era engraçado. Eu perguntava para a igreja, o que é o DIP? O que é o Dia da Igreja Perseguida? Ninguém sabia. Você sabia que existe a igreja que não pode louvar, não pode adorar, que não tem nem tempo, se esconde subterraneamente? É a igreja subterrânea, Voz dos Mártires, Portas Abertas, ninguém conhecia nada. Jocum, ninguém sabia o que era Jocum, apesar de não trabalhar diretamente com essa área, mas são missionários. E ninguém sabia de nada, e hoje a igreja já sabe. Isso é legal, é um resultado.
Hoje, as igrejas do Brasil e do mundo estão comemorando o dia da igreja, lembrando, né, o dia da igreja perseguida. Quem criou esse dia da igreja perseguida foi o Ministério Portas Abertas, do irmão André. Eles não enviam missionários, né, são uma organização que trabalha a igreja perseguida com ajuda, oração, às vezes coisas, né. O Ministério Voz dos Mártires, do Richard Umbrandt, que fizeram um filme dele recentemente lá na Romênia, mas não chegou no Brasil ainda. Estou doido para que esse filme seja traduzido para eu poder ver, porque fala daquele livro Torturados por Amor a Cristo. O irmão André é muito conhecido pelo livro Contrabandista de Deus. Então, são nomes da igreja perseguida que você pode procurar aí no Google, aí você vai conhecer e vai aprender muito com a igreja perseguida. Nós vamos orar, tem um slide aí, tem aí? Está aí? Conseguiu? Não conseguiu, né? Não tem problema, não, depois a gente bota ali no Facebook. O dia é hoje, só que nós conseguimos um representante do Portas Abertas para falar sobre a igreja perseguida no último domingo desse mês, dia 30. Então, dia 30, na parte da manhã, gente, não falte, venha. O pessoal que acompanha a gente, fica ligado aí no domingo, nesse domingo, porque aí nós vamos trazer um representante do Portas Abertas que vai falar um pouco sobre a igreja perseguida. E o tema desse ano é sobre a igreja, né, num país que é um país que está no ranking mundial, porque o Portas Abertas ele faz um ranking mundial de perseguição. Sabia que tem isso? É um ranking de perseguição. E esse país ele já está aí há anos como o número 1 em perseguição mundial dos cristãos. 16 anos, gente, como número 1 de perseguição. Fora Priscila, vocês sabem que país é esse? Falem. Coreia do Norte. É o país que mais, você não pode ter uma Bíblia, gente, nesse lugar. Nada que você faz aqui como igreja, você pode fazer lá. Até o turista, quando chega lá, tem um cara do governo que fica acompanhando você. Teve uma pessoa que foi presa porque tirou uma foto, selfie, e saiu um dos prédios do governo, no fundo, o cara foi preso, cara. E até, acho que ele é americano, aí deu um problema, o cara, não sei nem se está preso ainda, enfim. Então, é muito trabalho forçado, né, naquelas cadeias, né, naqueles locais, que eu esqueci o nome que dá, trabalho forçado em campo de concentração. Então, muitos cristãos são mortos, às vezes aparece alguma coisa na mídia, mas não fala que são cristãos, só fala assim, eles foram acusados de perversão do governo, espionagem, eles botam essas culpas assim, na verdade a pessoa era um cristão. Vou botar o microfone aqui para você falar. Até saiu na mídia que quando teve o encontro do Trump com o Kim Jong-un, que é o líder deles, parece que teve um representante da Coreia do Norte que depois, quando voltou para lá, o cara morreu, né? Divulgou na mídia e tudo. Então, assim, devido à aproximação que ele teve com o governo americano, ele foi acusado também de traição. Então, é uma questão bem forte mesmo, igual como você falou. Ninguém pode confiar em ninguém, porque o cristão lá, ele é cristão secreto até dentro da casa dele, porque a própria esposa dele pode denunciar ele para o governo, porque é feita uma lavagem cerebral desde a infância, de que o governo é a religião deles, digamos assim. Então, nesse sentido. Gente, o negócio é tão sério que a gente não transmitiu online, né? As pessoas não acompanharam, porque não podia, mas a gente, na última campanha de missões mundiais da Igreja Batista, nós trouxemos aqui uma missionária, né, de um determinado país da Ásia, muito parecido lá com a Coreia do Norte, e ela falava sobre essa dificuldade, né, que você entra no país, você não pode entrar com um visto, né, de um religioso, você tem que ter você tem que ter uma profissão, né, porque o que você está fazendo aqui? Eu sou administrador, eu sou, sei lá, desenhista, arquiteto, então, não, eu sou pastor, já era. Então, é muito complicado, né, e esses líderes políticos, como ela falou, é como se fosse Deus, tem um quadro, quando passa do lado dele, você tem que reverenciar como um próprio Deus. Então, é traidor, é taxado como traição, né, e dependendo do país, você é assassinado mesmo por, né, você olha assim, traidor, mas traidor, o que ele fez? Não, ele ama Jesus, mas aí, ele mata os próprios parentes dele, né, ele botou uma arma, que era parecer, não sei quantos viram aquele filme, um filme antigo, acho que quem vai lembrar de repente é só eles aqui,
é o Chacal. Lembra desse filme, O Chacal? Com aquele ator que fez Bruce Willis, né? Esse filme tem no final do filme ele compra uma arma e ele tenta assassinar, né, uma pessoa lá do governo, a esposa do presidente, com aquela arma. Cara, ele pegou, aquilo ali é a arma antiaérea, ele pegou aquilo ali e deu no tio dele, acho que foi o tio dele. O cara evaporou com as balas, né, tamanho desse microfone aqui. Então, quer dizer, louco. Então ele pega o soldado, o general dele lá, eu ouvi falar que o general dele cochilou numa daquelas cerimônias lá, né, o cara deu uma cochilada e mandou matar o cara. Passou o tanque lá em cima do cara, sei lá. Então, tipo assim, ele faz isso com os próprios parentes, imagina com... Então, é um pouco, bem pouquinho do que acontece lá na Coreia do Norte. Então, ele vai vir aqui, né, e ele vai falar um pouco mais aí sobre essa história. Então, gente, venha, para você aprender, para você saber. O que os olhos não veem, o coração não sente. Então, a gente vai orar pela igreja perseguida, né? Nossa oração agora vai ser focada nisso. Então, eu pedi para vocês fecharem os seus olhos. São 11h17, nosso culto vai até meio-dia, né? A gente tem uns minutos aí para a gente poder orar. Então, eu vou pedir para você concentrar agora sua mente, né? Esquece um pouco da comida, do futebol, do que você vai fazer amanhã, e vamos orar agora pela igreja de Jesus. Nossos irmãos, gente, são os nossos irmãos. Nós precisamos sentir as dores dos nossos irmãos. Você está aqui hoje e você tem a possibilidade de orar como igreja, você tem a possibilidade de estudar a palavra, você tem a possibilidade de cultuar nos lares, de poder falar alto, né? A gente estava ontem lá no culto, a gente pôde bradar, né? Pôde cantar, o Josué cantando, som, mas nesses países não pode fazer isso. Então você tem que orar em código, você tem que se encontrar em código, você não pode confiar nem na própria família, como a Priscila falou. Priscila, que está à frente aí dessa visita do Portas Abertas, que é promotora de missões aqui na igreja. Então, é muito complicado para vocês, para a gente, que às vezes muitas pessoas não conhecem, não sabem o que acontece. Então, ore nesse momento, peça ao Senhor para dar coragem. Peça ao Senhor, imagina, você passa por um pequeno problema, você já quer desistir. Imagina você ser ameaçado de morte. Nós passamos por pequenos problemas, a gente questiona a fé. Imagina você ser ameaçado de morte. Imagina sua mãe te trair, te denunciar, entre aspas, para o governo, falando que você é uma cristã. Imagina o seu pai te renegando como filho. Isso acontece, gente, porque você é um cristão. Imagina você vendo o seu filho sendo descartado de você, retirado de você, e você sendo levado para um campo de concentração, de trabalhos forçados, ficando ali para o resto da vida, talvez, porque não tem um limite, e o seu filho tendo que morar na rua, porque qualquer um que pegar o seu filho para criar, é encarado como um traidor também, como um cúmplice. Então aquela criança precisa ficar abandonada. Olha o sofrimento, gente, você na cadeia, sofrendo por amor a Jesus, sabendo que o seu filho pode estar em qualquer lugar aí, sendo estuprado, sendo violado, levando para fazer operação para tirar rins, porque pega essas crianças na rua e fazem isso. Imagina você não sabendo qual é o paradeiro do seu filho e você preso, a angústia que não deve ser. E tem gente agora nesse momento que está passando esse tipo de angústia, orando a Deus, falando: Deus, por quê? Por que eu estou passando por tudo isso? Então ore para que o Senhor possa fortalecer esse coração, para que eles possam saber que existe uma igreja no Ocidente que é livre e que está orando e pedindo fortalecimento do Senhor para esses que estão presos. Como nós já compartilhamos aqui, alguns de vocês estiveram comigo, a gente foi ver o testemunho da Ellen, né, aquela da Eritreia, que ficou vários anos num container, calor absurdo durante o dia, frio absurdo durante a noite, e ela falou que durante esses extremos de temperatura, ela sentia no calor uma brisa suave, e ela falava: eu tenho certeza que aquilo é a oração dos santos, eu tenho certeza que a igreja estava orando por mim, porque o Portas Abertas soube do problema dessa menina, e compartilhou, e quem tinha acesso ao Ministério Portas Abertas sabia que tinha que orar pela Ellen da Eritreia, uma cantora, uma levita, uma menina que adorava a Deus, e ela
presa naquele contêiner com um monte de gente, tinha que defecar, urinar dentro daquele contexto, era retirada diversas vezes para ser espancada, para ver se negava Jesus, depois devolvia ela. Até hoje ela tem problema de ficar de pé, porque ela apanhou muito, sofreu muito, e hoje pode ter um irmão nosso, agora quem sabe na Sibéria, quem sabe na própria Coreia do Norte, quem sabe não, com certeza tem, no Vietnã, no Laos, no Camboja, ou na fila da morte ali, né, no Afeganistão, na própria na antiga União Soviética, na Rússia, nos países ali, né, soviéticos. Deus, nós colocamos nas tuas mãos o teu povo, a tua igreja, Senhor. Deus, hoje falamos aqui das nossas enfermidades físicas, que tanto nos abatem, mas aí eu agora já até esqueci disso, porque você lembra dos nossos irmãos perseguidos, isso causa uma dor no coração, porque você olha para a sua vida e fala, poxa, estou desempregado, às vezes a nossa saúde está frágil, temos aí um problema específico na família, poxa, mas a nossa vida está aí, a gente tem a nossa vida, podemos ir e vir onde nós quisermos. Esses irmãos estão agora presos, sendo decapitados, perdendo membros, sendo espancados, tendo as suas partes genitárias esmagadas, tendo seus seios como mulher esmagados, sendo torturados por amor a Jesus. O que é a nossa vida? O que é os nossos problemas comparado ao que essas pessoas, nossos irmãos em Cristo, têm vivido nesses países? Deus, tenha misericórdia do teu povo, que possamos como igreja valorizar a liberdade que o Senhor nos deu. E, ó Pai, nós pedimos uma bênção especial para os nossos irmãos na Coreia do Norte. Em todos esses países que eu citei, e outros mais, que passa pela minha mente agora. E essa perseguição tem chegado até aqui nas Américas. Pai, mas em especial nossos irmãos da Coreia do Norte, que não podem nem ser chamados de irmãos, porque estão servindo ao Senhor de forma escondida. Deus, em nome de Jesus, o Senhor um dia fez ruir a antiga União Soviética. Eu vi uma vez uma mensagem há muitos anos atrás de um missionário, e ele falava, obviamente ele estava conjecturando, mas ele falava que quando o muro de Berlim caiu, ele falava que ele ouvia a voz de Cristo, aquela mensagem da palavra onde fala, né, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, contra ela. Deus, assim como foi lá, naquela época da Alemanha, assim como foi ali no final da década de 80, na antiga União Soviética, onde parecia impossível a cortina de ferro ser rompida, e hoje, por mais que haja um problema ou outro, é um país que está aberto ali para recepcionar, receber o Evangelho. Deus, eu peço em nome de Jesus, pela autoridade do teu nome, pelo poder que há no nome de Jesus, olhe para a tua igreja, ali, ó Pai, da Coreia do Norte. Sabemos que a nossa fé fortalece em meio à perseguição, muitos estão morrendo, Deus, estão recebendo, Pai, o grande galardão aí nos céus, depois de tanto sofrimento. O Senhor falou que isso iria acontecer, infelizmente, e acontece desde lá da época de Cristo, mas, segundo as estatísticas, Senhor, nunca se perseguiu tanto o cristianismo, como se tem perseguido nesses últimos séculos, nesses últimos 2 séculos, para ser mais específico, mais do que toda a história da igreja, é muita perseguição. Deus, em nome de Jesus, quebra esse sistema político ateu, anticristão da Coreia do Norte. Deus, em nome de Jesus, quebra e fortalece, Deus, o teu povo que está ali naquele local, que está desanimado, que está triste, que está sem esperança, como a tua serva Adriana falou ontem, dê esperança a esse povo, que eles possam conseguir ler a tua palavra, que nem no celular pode, não tem nem Google lá, Deus, tudo é restrito. Deus, envie pessoas que consigam levar a tua mensagem, que eles consigam ter acesso à palavra de Deus, que eles consigam poder estudar a Bíblia e fortalecer o seu coração. Em nome de Jesus, visita eles, Deus, visita eles, visita a tua igreja aqui, que possamos fazer essas comparações de problemas, assim nos fortalecer mais na nossa fé, que por mais que tenhamos a nossa saúde debilitada, problemas, Pai, ao redor da nossa casa, problemas na nossa família, problemas no nosso trabalho, Deus, nós temos o Senhor como nosso Deus, e o Senhor nunca nos desamparará, nunca nos abandonará, que nunca possamos entrar, bater pino, entrar em desespero, que possamos ficar tranquilos e relaxar na esperança e na fé
de termos um Deus ao nosso lado. Muito obrigado, Deus, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ter o nosso momento de oferta. Eu vou pedir o Epifânio, né, se puder tocar uma viola aí, só para, aí você já pode aproveitar, e aí a gente vai ter esse momento de, ela vai cantar? Então vem. Uma outra pessoa ia participar, mas como ela está num lugar melhor, então Jaqueline hoje vai adorar, louvar ao Senhor, e aí você tem a possibilidade de ofertar, de contribuir. Gente, chega junto aí com as suas ofertas, a gente agradece muito a todos que são liberais, porque a gente precisa muito disso para manter os serviços da igreja. Que Deus abençoe você.
Aleluia! O grito só foi para eu acordar, tá, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Deus está presente, amém? Engraçado, irmão. Eu esqueci do DIP. Mas Deus é tão bom que mudou a mensagem toda. E nada melhor falar de perseguição do que começar pelaquele que primeiro foi perseguido. Amém? Jesus, a verdade que liberta. Se não fosse a liberdade, nossos missionários não estariam no campo missionário. E se não fosse Jesus, não teria o porquê eles estarem lá. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, então. E, Vinícius, não apareceu lá, não. Não foi, não? É João 8, do 31 até o 36. Só relembrando um pouquinho, antes desse episódio, Jesus ele estava indo no templo, todo mundo indo lá tentando perseguir ele, para acusar ele de algo. Teve aquela mulher adúltera, que ele conseguiu livrar ali das mãos dos fariseus, dos mestres da lei, que usavam ela para tentar ali encontrar uma brecha para fazer uma acusação de Jesus. Jesus foi para o monte, orou lá para o Monte das Oliveiras, e quando voltou, já estava lá o cerco meio que armado para ele. Quem queria escutar Jesus chegou lá cedo. Então, para os irmãos terem a noção de que o povo queria escutar Jesus. O povo estava mais interessado nas palavras de Jesus, dos ensinamentos que Jesus trazia para eles naquela época, do que mesmo pelos mestres da lei e pelos fariseus, que eram, vamos dizer assim, os estudiosos, vamos dizer que eram os que tinham doutorado hoje. Vamos dizer, né? O pessoal que foi formado aí, que está formado lá nas universidades, é o povo que tem ali o doutorado, está ali engravatadinho ali, vamos dizer, mas que chegava um homem sábio e eles não tinham como debater. Então, vamos ler o texto, meus irmãos? Eu vou ler, os irmãos acompanham, tá bom? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Preste atenção nessas palavras, tá, irmão? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então, eram pessoas que Jesus já tinha ali ensinado, dado os ensinamentos, falado sobre ele naquele momento, e essas pessoas creram nele. Se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece para sempre. Pertence a ela para sempre. Desculpe, irmão. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Portanto, se os filhos libertar, de fato, vocês serão livres. Vamos orar, irmãos? Louvado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade, Senhor, que tu me deu, Jesus, de falar comigo, ó Senhor, e que eu possa passar para a tua igreja, Senhor, para os meus irmãos que acompanham aqui na Vila Cruzeiro,
para os meus irmãos que acompanham na internet, de uma forma que eles consigam compreender. Pai, tire os tampões dos ouvidos, Pai, e que as pessoas que a minha voz alcance, Senhor, consigam entender que Jesus é a única liberdade, a única verdade que liberta, aquele que pode dar uma liberdade verdadeira. Amém? Em nome de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente escutou muito nesse último ano essa frase, né? Vocês lembram? Quem falava tanto essa frase? Em frente à televisão. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nada? Não lembram, não? Quem? Quem, Priscila? Ele era desde então o nosso candidato à presidência, e ele repetia isso muitas vezes: e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Mas será que ele estava falando essas palavras no mesmo sentido que o nosso Jesus Cristo falava quando ele estava ensinando lá para os judeus? Não, Priscila? Não? Aparentemente não. Aparentemente o nosso presidente ele falava sobre uma verdade de contrapondo uma mentira mesmo. Por exemplo, algo que um candidato oposto a ele pregava e ele falava: isso é mentira, isso que ele está falando é mentira, é fake news, né? Que eles começaram a propagar dos dois lados, tanto um quanto do outro. E aparentemente não, era isso, era algo, ele falava que o Brasil ia ficar pobre se o outro lado ganhasse, a gente ia ficar como o nosso país vizinho, se caso a verdade não prevalecesse, correto? E já que a Priscila está falando bastante ali, Priscila, o que é liberdade para você? O pessoal de casa ouvir. Liberdade em Jesus é você... Então, para mim é eu ter como fazer aquilo e também saber dizer não para aquilo, por exemplo, para alguma coisa. Muito bom. Todos concordam com isso ou não? Tem alguém que pensa diferente da Priscila? Quer falar? Liberdade para mim é eu poder fazer o que eu quiser, eu ir e vir para onde eu quero, fazer as coisas que eu quero sem nenhum empecilho. Não ser obrigada a nada, a Adriana disse. Alguém dá mais? Não? Então, Vinícius, vou pedir para você botar lá o vídeo. Um vídeo rápido. Tem uma parte que eu vou ter que falar, porque ele é em inglês e está legendado e eu acho que é pequeno. Por favor, Vinícius. Obrigado. Volta que ele já tem uma fala logo no início. Viu? Aumenta um pouquinho. Verdade. O direito de agir segundo o livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. É a sensação de estar livre e não depender de ninguém. A liberdade, para mim, é se sentir bem onde você está. O que importa é se sentir bem. Vocês entenderam o que eles falaram? Não? Vou pedir para ele voltar. Baixa só um pouquinho. Tá. Freedom is Pode voltar. being able to pursue something that you love. The beach.
to her. It's the beach. Acho que ficou alto demais. O direito de agir segundo o livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. É a sensação de estar livre e não depender de ninguém. A liberdade para mim é se sentir bem onde você está. O que importa é se sentir bem. O que importa é sentir bem. São diferentes pessoas de várias partes do mundo. Liberdade é ser capaz de ir atrás de algo que ama. É ir para a praia para ela. Liberdade. É poder fazer o que quiser, sem me dar trabalho. Para mim, liberdade é poder fazer aquilo que eu quiser, quando eu quiser. É felicidade. É a habilidade de ser artista ou de ser analítico. Liberdade é autocontrole. Para mim, acredito que somos todos livres. Não sei, acho que não somos livres. Antigamente eu costumava pensar o que era liberdade. Minha família falou que eu não era livre, que eu ia ter liberdade em algum momento da vida. É poder fazer o que eu quiser, sem ter que pedir permissão a ninguém. Liberdade para mim é quando você se sente realmente livre para poder adorar o Senhor e para poder viver para Ele de maneira incondicional. Você doa todo o seu coração para deixar Ele agir e assim você ser livre. Liberdade para mim é você ter paz com Deus. Liberdade é poder dizer não. Liberdade, venha ser livre. Liberdade. O direito de agir segundo o livre-arbítrio. Venha ser livre. Com a própria vontade, e aí? desde que não prejudique. Priscila falou o conceito dela, tá lá, não tá? Dani falou o conceito dela. A Adriana falou que era ter o direito de não fazer, né? De não ser obrigada a nada. Isso é ser livre. No nosso pensamento aqui. Para mim também. É eu poder fazer qualquer coisa. Por exemplo, eu posso ter um carro? Posso. Mas eu posso ter uma Ferrari? Mas eu posso ter na minha realidade? Então eu não sou livre. Se eu fosse livre, eu podia ter, sem roubar. Sair ali, ó, quero essa Ferrari. Por exemplo, eu posso construir uma mansão? Que eu quiser, a mansão dos meus sonhos, eu consigo? Eu posso? Então, o conceito de liberdade, ele não é bem assim. O que a gente pode fazer ou o que a gente não pode deixar de fazer. Pelo menos na minha visão, é aquilo que, e na visão existencialista de alguns filósofos antigos, é que a liberdade, você pode fazer o que você quiser, mas até não prejudicar o outro, sem prejudicar ninguém. Essa seria a liberdade. Para o povo judeu, que escutava Jesus naquele momento, que creram, importante dizer isso, eles escutaram Jesus anteriormente, no mesmo dia ali, no mesmo conceito, e para eles ali, o conceito de liberdade que eles põem no texto bíblico que a gente acabou de ler acima, era que eles eram livres, porque eles não eram escravos de ninguém. Eles não eram, não, somos filhos de Abraão e nós somos livres. Nós não somos escravos. E o que Jesus diz para ele? Você que peca todo dia, você é escravo. E que escravidão Jesus estava falando para eles? Era uma escravidão de ter corrente? Era uma escravidão que eles ficavam presos? Era? Era uma escravidão, vamos dizer assim, eles eram prisioneiros, né? Vamos melhor dizer. Eles eram prisioneiros do pecado, mas numa prisão sem cela. Não tinha grades. Eles não eram presos à corrente. Não tinha um povo dominando ele. Mas mesmo assim Jesus falava para eles: vocês são escravos, vocês são prisioneiros do pecado. E como eu disse, era uma prisão sem cela. Se a gente pensar, quem está dentro de uma cela, ele é prisioneiro. Vocês concordam comigo?
Concorda? Todos concordam? Então, o cara que está dentro de uma cela, ele é prisioneiro. Todos eles são prisioneiros? Ou não? São prisioneiros? E se eu falar para vocês de Paulo? Paulo era prisioneiro? Era prisioneiro em cárcere, né? Mas e ele? O que ele tinha dentro dele? Que liberdade era aquela que fazia... Perdão, irmão. Que liberdade era aquela que fazia Paulo escrever aquilo? Aquelas coisas que nós hoje pegamos para ler. Se Paulo não tivesse preso em cárcere, mas liberto em Jesus Cristo, será que nós teríamos hoje escrito: posso todas as coisas naquele que me fortalece? Poderia estar escrito. Mas será que ele ia, vamos dizer assim, se dedicar ao máximo a escrever aquilo se ele não tivesse preso e Jesus Cristo está fortalecendo ele? Aquele mesmo que fez ele cair do cavalo? Não, né? Fez ele cair em chão lá, cegou ele: Paulo, por que me persegues? Será que esse cara que estava lá preso, ele teria escrito: para mim viver é Cristo e o morrer é lucro? Em Filipenses também. Será que ele escreveria isso se ele não tivesse essa liberdade dentro dele? Então ele era um homem preso? Ele era preso, preso não, ele era preso em cárcere, mas ele era prisioneiro ou ele era livre? Ele era livre? Então, ele escreveria a armadura do cristão, né? Ele escreveria a couraça da justiça, como a gente falou, de cingir o lombo. Ele teria escrito isso? Será que um homem que foi preso com ele era escravo lá dentro? Será que eu esqueci o nome dele, Eusênio, não me lembro agora o nome dele, mas será que a carta para Filemão seria escrito se ele não estivesse preso em cárcere, mas que ele fosse liberto por Jesus Cristo? Será que a parte mais importante, quer ver, eu até anotei aqui para não esquecer, porque essa era muito importante, está em Colossenses: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. É importante, não é? Mas ele logo diz depois: maridos, amem suas mulheres e não as trate com amargura. Isso está escrito em Colossenses. Será que um cara que fosse prisioneiro, ele escreveria isso se ele não tivesse uma liberdade dentro dele? Mudamos nosso conceito de liberdade? Então, o que pode ser liberdade? Que liberdade é essa que Jesus queria ensinar para aqueles homens ali? Paz? E verdade? Ele fala no texto: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Novamente a gente cai no Paulo de novo. Por que Paulo era livre? Paz? Reconheceu a verdade? Conheceu a verdade? Então a gente vai falar um pouco sobre verdade. Jesus queria mostrar naquele momento para os judeus que algo estava errado. Ali a lei estava sendo ensinada errada, os fariseus, eles usavam as leis, vamos dizer assim, em favor dele. Eles iam lá, davam uma rabiscada lá, como acontece hoje, né? A gente vê os julgamentos de hoje, a gente vê que vai para um tribunal superior, como eu costumo dizer, se aquilo dali fosse escrito direitinho, ou era 11 para um lado ou 11 para o outro, ou o cara era 11 votos para ser preso, ou 11 votos para ele ser solto, se não tivesse interferência, vamos dizer assim, da má-fé humana. Pelo menos eu olho por esse lado. Então, Jesus queria mostrar para aquele povo que ele próprio era a verdade e que ele podia dar a liberdade para aquele povo. E aqueles homens creram. Por isso que eu falei para vocês: guardem
Jesus falou para os que criam nele. Ele está falando para quem está ali fora? Mas não é para a gente? Para quem já tinha crido, né? E quem eram os pecadores? E quem é que estava aprisionado? Ele estava falando para outras pessoas? Ele não estava falando para outras pessoas, ele estava falando exatamente para os que criam nele. Vocês são prisioneiros do pecado, vocês pecam todos os dias. Ele deixa bem explícito. Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Mais à frente no texto ele fala, vocês estão contra mim, vocês querem me matar, vocês estão me atacando, vocês querem me levar para tal lugar. Então ele está falando exatamente para aqueles que creram nele, exatamente para nós, para mim que peco todos os dias, para você que peca todos os dias. E normalmente a gente olha para o outro lá de fora, vamos dizer assim, querendo evangelizar, e entra naquele texto, né? Olha primeiro a trave que está no seu olho, para depois olhar o cisco lá de dentro. Então, essa era a verdade que Jesus queria mostrar para o povo, porque naquele tempo, assim, não era só o judeu estilo Epifânio, né, que tinham todas as, vamos dizer assim, os grupinhos, né, os zelotes, eram 4, né? Eram 4, vamos dizer assim, entre aspas, classes de judeus, fora os publicanos lá, né? Então, assim, eram pessoas que pensavam diferente, pessoas que tinham costumes diferentes. E normalmente, quem Jesus sempre batia de frente eram os fariseus. Eles eram gentios? Não, eles eram judeus. Eles eram de dentro de casa. E era para eles a mensagem também. Aí, como eu falei, se a gente observar, é até para a gente hoje em dia, né? Normalmente, quando a gente quer pecar, a gente fala assim, tio Michel, isso é pecado? Eu acho que a gente já se condena aí, né? A gente já fala, isso é pecado? Se eu fizer isso é pecado? Se eu deixar de fazer isso é pecado? Eu acho que quando você faz essa pergunta, você já se entrega para Deus e para Cristo, que você não se arrepende de estar fazendo. Você quer fazer. Se chega, eu quero fazer. Então, eu só vou perguntar ali. Vou querer, vamos dizer assim, encontrar uma pergunta, uma resposta para a minha pergunta, mas uma resposta do jeito que eu quero. Eu não quero uma resposta que vá ser conflitante comigo. Aí, o que acontece normalmente? O tio Michel fala assim, olha, isso eu acho que não vai ser agradável aos olhos de Deus, não. Mas isso eu não estou falando aqui na Nova Esperança, não, tá? Estou falando na Igreja de Cristo como um geral. Aí o que acontece com o irmão? O irmão vai para outra igreja. O irmão vai buscar uma liberdade que ele não encontrou na igreja que ele estava, ele vai procurar na outra. E quando ele encontrar, o que ele vai fazer? Ele vai ficar. E lá, se o que ele queria fazer é anormal aos olhos de Deus, ele vai estar na verdade? Ele vai voltar a ser o quê? Prisioneiro e escravo do pecado. Eu e você somos escravos do pecado? Não? Se Jesus estava falando aqui que todos eles pecavam todos os dias, eu e você não pecamos todos os dias? E o que a gente precisa? Do que a gente precisa todos os dias para ter essa liberdade novamente? A gente precisa de Cristo. Mas vocês vivem na iniquidade? Eu vivo na iniquidade, porque a gente sabe da nossa dependência com Jesus, a gente sabe da nossa dependência com a verdade que é Cristo Jesus. Aí leva ao nosso ponto, né? O nosso ponto final, o nosso terceiro ponto, que é a dependência da graça de Cristo. Cristo nos deixa claro
que sem a assinatura dele, nós não somos nada. Nós somos prisioneiros do pecado. E ele fala, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele fala isso, é porque nós precisamos dele, nós somos totalmente dependentes dele. E para você que nos ouve aí de fora, você tem um modo de ser livre, você tem um modo de conhecer a verdade, e através dessa verdade você ser livre, porque é a verdade que vai te libertar. Jesus, ele não vai te fazer, como é que eu posso dizer? Ele não vai fazer que você seja livre sempre, mas ele vai te dar a verdade, e com essa verdade, ele vai te botar no caminho. E se você percorrer esse caminho de verdade que ele te dá, assim como ele falou, por exemplo, com uma mulher, onde estão os teus acusadores? Foram embora? Eles não te condenaram? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Olha a verdade que ele deu para ela, eu não vou te condenar, mas vá e não peques mais. Se ela pecar, ela está na verdade? Ela continua sendo livre daquilo que Jesus libertou ela naquele momento? Ele deu outra opção, antes dele falar isso para ela, ele falou lá com os fariseus, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E o que eles fizeram? Eles reconheceram, eles viram que a própria lei que ele acusava a mulher, a lei acusava eles também. A Bíblia não fala o que eles fizeram depois, mas ali Jesus Cristo deu a verdade para ele, colocou eles no caminho da verdade e da liberdade, e eles só precisavam seguir. A mesma coisa foi com o jovem rico. O jovem rico, o que ele falou? O que eu preciso fazer? Eu cumpro todos os mandamentos. Vai, vende tudo que você tem e me segue. Ele fez isso? Ele seguiu o caminho da verdade, que era Cristo? Não. Ele ficou prisioneiro de quem? Do dinheiro. E aquela idolatria que ele tinha com dinheiro é o quê? É pecado. A idolatria é pecado. Os idólatras não entrarão no reino dos céus. Não é verdade? E o que eu queria deixar para os irmãos, para a gente finalizar, queria que os irmãos gravassem, mentalizassem, eu vou até ler para ler exatamente o que eu deixei aqui, que é, Jesus, ele não nos condena, ele não quer que tenhamos castigo, né? Ele não quer que sejamos castigados, mas o desejo dele é que nos convertamos e vivamos uma vida de abundância, pois quem crê nele, mesmo que morra, viverá. Amém? E um texto que eu gostaria de deixar para os irmãos, vou pedir para os irmãos abrir para a gente ler junto, é o texto de 1 João 1, do 7 ao 10. 1 João 1, do 7 ao 10. Nem todo mundo é NVI não, né? Então eu vou ler e os irmãos acompanham, acho que é melhor, né? Amém? Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, nos purifica, então somos livres pela verdade que há em Cristo Jesus. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós, e voltamos a ser prisioneiros do pecado, porque estamos mentindo, e os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então, eu sou pecador, você, Adriana, é pecadora, Rafael, nós somos pecadores, mas temos consciência disso, e nós fazemos
aqueles 3 passos, primeiro a gente reconhece que é pecador. Segundo, a gente pede perdão, a gente se arrepende de ter feito aquele pecado. E terceiro, a gente não volta a fazer mais. Isso é viver na verdade. É nós vivermos em comunhão com Deus, na sua verdade. E Ele vai nos colocar no seu caminho de verdade para que prossigamos. E essa é a nossa escolha. Viver no caminho de Cristo, que é a verdade, ou se desviar dele. E quando nos desviamos, voltamos a ser prisioneiros, mesmo que sem grade. Amém? Vamos orar, irmãos? Louvado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra, Jesus, vinda no meu coração, Pai. Falou muito comigo, Jesus, e reconhecemos, Jesus. Reconhecemos que somos pecadores e necessitamos de Ti, Pai. A nossa necessidade por Ti, Senhor, é infinita, Pai. Nós precisamos da Tua misericórdia, Pai. Sem Ti não somos nada, Pai. Nós precisamos da verdade que está em Ti, Pai. Tu, Jesus, nos colocou no caminho da verdade. Quando Tu morreu naquela cruz e ressuscitou, Tu subiu ao mais alto céu, Senhor, e o Teu nome foi maior do que qualquer outro nessa terra. Pelo Teu nome, curamos, expulsamos demônios, profetizamos, porque não há outro nome maior do que o Teu. Obrigado pela liberdade que o Teu nome e o Teu sangue derramado naquela cruz nos proporciona, Pai. Que nós, Senhor, não desviemos, Senhor, nem para a esquerda, nem para a direita, mas para o alvo, que é Tu, Jesus, assim como Paulo disse, Pai. Que nós prossigamos para o alvo, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja o Teu nome. Glória a Deus, igreja. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém pode ir ao Pai a não ser através dele. Estamos encerrando, que Deus abençoe você. Não esqueça das nossas atividades da semana. Terça-feira estamos aí no culto de oração. Quarta-feira, culto, celebração aqui com o pastor Márcio. Tenta chegar na hora, tá, gente? O pessoal que vem de faculdade, de trabalho, para a gente poder começar o culto na hora. Domingo também é a mesma coisa na EBD, senão aí a gente estende, aí tem que encurtar uma parte da programação ou outra. Lembrando, dia 30, último domingo desse mês, a gente vai ter um representante do Portas Abertas. Traga visitante, venha preparado para receber mais de Deus. Deus abençoe a cada um. Fique na paz. Amém. Tá. Deus abençoe.